Amém, Jesus. Glória a Deus. Os que oraram com fé, digam amém. Glória a Deus. Eu quero convidá-los a pegar a Bíblia Sagrada. Nós vamos ler um texto da palavra de Deus que está em 2 Crônicas. 2 Crônicas, capítulo de número 15. 2 Crônicas, capítulo de número 15. Eu gostaria de ler com você a partir do verso 1. 2 Crônicas, capítulo de número 15, a partir do verso 1. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Os que encontraram, digam glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 15, verso 1 em diante, que diz: E aconteceu que o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obede, que foi ao encontro de Azar, e lhe declarou: Ouve-me, Azar e todo Judá, e Benjamim, eis que o Senhor está convosco, sempre que estais com ele. Portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo, ele vos deixará. Ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, sem ouvir e obedecer aos ensinos de um sacerdote, ao menos, e também longe da lei. Contudo, quando em meio à sua angústia, eles voltaram seus corações para Yahvé, o Senhor Deus de Israel, e o buscaram, logo foi por eles achado. Naqueles tempos não havia paz ou descanso, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Todos os habitantes daquelas terras eram constantemente afligidos e viviam angustiados, porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os castigou com todo tipo de aflição. Todavia, sedes fortes e confiantes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Fecha os teus olhos, diga comigo: Senhor Jesus, fale comigo através da tua palavra. Eu queria que você me emprestasse a sua atenção para aquilo que Deus trouxe ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com vocês aqui nessa noite. Essa é uma noite muito especial para todos nós dessa igreja, pois é uma noite que traz a lembrança, traz a memória, tantas coisas que Deus já falou conosco, e ao mesmo tempo que a nossa memória, a nossa lembrança é visitada por promessas, é visitada por visões, revelações, lembranças daquilo que um dia Deus transmitiu para nós nesse lugar. A gente não pode negar que também a nossa memória e o nosso coração é tomado de um sentimento, muitas das vezes, de angústia. Um sentimento, muitas das vezes, de incompreensão. Um sentimento, muitas das vezes, de perguntas, porquês. E esse sentimento vem na esteira exatamente daquilo que Deus já falou, mas que de alguma maneira os nossos olhos ainda não contemplam. Esse sentimento vem acompanhado de um misto de sentimento, no sentido de que de um lado está uma sensação de cuidado, uma sensação de esperança, uma sensação de que há um tutor sobre a nossa vida,
que nos protege, que nos aponta caminho, que diz que está conosco, e do outro um sentimento de: mas cadê a promessa? Mas cadê o que Ele nos falou? E é quando esses dois sentimentos se encontram, que de alguma maneira a gente fica perdido dentro do nosso próprio mundo, do nosso próprio eu, tentando compreender o que Deus disse que vai fazer e o que os olhos estão vendo no presente momento. Esse é como um paradoxo, uma angústia que visita o coração de qualquer homem, de qualquer mulher e para qualquer cenário da vida. Porque mesmo diante de uma esperança que homens e mulheres carregam perante o Senhor, muitas das vezes a ansiedade do coração nos leva a se angustiar, porque a ansiedade parece que trabalha na contramão da forma e do modo que Deus trabalha, e a ansiedade acaba nos levando a se permitir corroer por dentro, tentando antecipar aquilo que Deus falou, tentando antecipar aquilo que Deus prometeu, tentando antecipar aquilo que um dia Deus nos disse, e esquecendo que o que Deus falou e o que Ele prometeu, muitas das vezes está dentro de uma realidade temporal que vai ultrapassar até mesmo a nossa existência. Há promessas que Deus fez para Abraão e que elas só foram se cumprir na vida do neto dele. Há promessas que Deus fez para Isaac e que só foram se cumprir lá nos seus descendentes. E às vezes, por nós não entendermos isso, o nosso coração é tomado de angústia, tanto para aquilo que talvez está relacionado aos nossos maiores desejos em relação à família, casa, lar, a nossa própria vida, quanto também aquilo que às vezes está relacionado com o propósito de Deus para cada um de nós. O texto que eu leio com vocês aqui nessa noite é um texto que traz da parte de Deus uma fala profética para alguém que, em meio talvez a diversas promessas, a diversos apontamentos do que Deus queria fazer naquele tempo e naquele momento, ainda não estava conseguindo descansar, não estava conseguindo ter tranquilidade em relação a tudo que o Senhor havia lhe falado. Eu estou lendo com vocês um texto que remonta uma fase de Israel, e essa fase sendo governada por um rei chamado Asa. E esse rei chamado Asa, ele estava diante de uma fase, vamos dizer assim, completamente complicada de Israel, porque era uma fase em que Israel estava se perdendo diante de toda a ausência da presença de Deus, pelas escolhas que o povo havia feito em se distanciar dos caminhos do Senhor. E dentro dessa circunstância, a Bíblia diz que Azar ele começa a pedir a Deus para que ele pudesse retomar o caminho do Senhor e levar Israel a voltar a viver esse caminho proposto pelo Senhor. Então Deus levanta um profeta, que é o profeta Azarias, e começa a transmitir para Azar, o rei Azar,
alguns conselhos que ele deveria pôr em prática para que ele voltasse a viver aquilo que era uma promessa de Deus para Israel. E o verso 1, ele nos diz que aconteceu que o Espírito Santo veio sobre Azarias, filho de Obed, e que foi ao encontro de Azar e lhe declarou: ouve-me, Azar, e todo Judá e Benjamim, eis que o Senhor está convosco sempre que estais com ele. A primeira fala do profeta para o rei Azar foi uma fala de condicionamento. Foi uma fala de dizer: olha, Deus está convosco sempre que você estiver com ele. Em outras palavras, se você virar as costas para Deus, rei, Deus virará as costas para você. Se você deixar de ouvir a voz do Senhor, rei, Deus deixará de falar com você. Se você de alguma maneira se desviar daquilo que Deus tem proposto para você, Deus ele também se desviará de ti, te deixará só. O que isso remonta para a nossa vida prática nos dias de hoje? Às vezes nós queremos viver as promessas que o Senhor nos fez, as promessas que o Senhor nos falou, mas por alguma razão nós não temos permitido guardar o ter Deus na nossa vida, na nossa caminhada, nas nossas escolhas. E Deus está usando o profeta para dizer para o rei que se ele virasse as costas para Deus, se ele deixasse Deus de lado, Deus o deixaria de lado. E ele segue: portanto, se o buscardes, ele se permitirá encontrar. No entanto, se o abandonardes, de igual modo ele vos deixará. Quantas vezes o Senhor nos deu promessa para a nossa vida e de alguma forma a gente não viu as promessas se cumprir, não viu as promessas acontecer? E talvez a pergunta que fizemos foi: mas cadê a promessa que Deus nos fez? Cadê a promessa que Deus nos entregou? Quando Deus, na verdade, a promessa que fez, manteve essa promessa, mas nós, que de alguma maneira havíamos proposto caminhar com Ele, o abandonamos. Nós que de alguma maneira havia proposto a ouvir a sua voz, o demos as costas. E por conta da nossa decisão e da nossa escolha de se afastar do caminho dele, de dar as costas para ele, aquilo que era para a gente uma esperança de algo que ele disse que faria, talvez se tornou distante de cada um de nós, simplesmente por se afastarmos da presença dele. O profeta Azarias continuou dizendo para o rei Azar, e disse assim para ele no verso 3: ora, Israel passou muito tempo sem a presença do verdadeiro Deus, sem ouvir e obedecer ao ensino de um sacerdote, e ao menos, ao ouvir e obedecer ao ensino de um sacerdote, ao menos, e também longe da lei. O que estava acontecendo com Israel? É que Israel estava se distanciando dos caminhos do Senhor, e o seu distanciamento dos caminhos do Senhor estava relacionado a deixar de ouvir os ensinos que Deus havia dado através dos seus sacerdotes. E esse distanciamento e esse afastamento de se apartar dos ensinos
estava levando Israel a perecer, estava levando Israel se afastar e colocando Israel numa condição cada vez mais distante daquilo que Deus queria realizar com a vida dele. Às vezes, de igual modo, nós temos amargado sensações semelhantes, porque de alguma maneira nós nos tornamos fechados para aquilo que Deus tem para a nossa vida. De alguma maneira nós fizemos escolhas de se apartar dos ensinos de Deus, de se distanciar do caminho do Senhor, mas por outro lado a gente anseia viver promessas que um dia ouvimos da parte dele. O nosso coração anseia viver aquilo que um dia foi falado da parte de Deus para a nossa vida, mas o tempo passa e a gente se vê cada vez mais longe, a gente se vê cada vez mais distante, e não se percebe que esse distanciamento muitas das vezes está relacionado a deixarmos de ouvir a voz de Deus, a deixarmos de atender os seus ensinos e a sua instrução. E o texto continua no verso 4 dizendo: contudo, quando em meio à sua angústia, eles voltaram seus corações para Yahvé o Senhor, Deus de Israel, e o buscaram, logo foi por eles achado. Veja que, enquanto Israel se manteve longe, se manteve distante, como Deus havia falado para eles, Deus também se manteve longe e distante deles. Todas as vezes que o homem escolhe um caminho afastado de Deus, Deus respeita esse caminho de afastamento do homem. Por quê, pastor? Porque Deus, ele trabalha com livre-arbítrio. Ele não nos obriga a viver aquilo que é um plano extraordinário que Ele tem para a nossa vida. Ele sabe que é o melhor, mas Ele sempre coloca em condição da gente aceitar ou não. Ele não nos obriga a caminhar por uma direção em que essa direção, de alguma maneira, possa nos levar, vamos dizer assim, amarrado para o lado que Deus nos quer. Mas Ele sempre está falando conosco e apontando para nós que Ele tem uma vida melhor para cada um de nós. Mas Israel fazia questão de se afastar, e Deus respeitava. Até que num determinado momento o texto nos diz que Israel começou a se angustiar, porque todas as pessoas que escolhem um caminho de afastamento de Deus, passa a atrair para a sua vida a dor e o sofrimento. A dor e o sofrimento, ela tem um relacionamento direto com as nossas escolhas de distanciamento da vontade de Deus. E a Bíblia diz que Israel, por fazer essa escolha, a angústia começou a bater a sua porta, a dor e o sofrimento começou a bater a sua porta. E foi quando Israel passou a refletir o quanto ele precisava de se aproximar de Deus, o quanto ele precisava de se dirigir aos pés do Senhor. Talvez para a minha vida, talvez para a sua vida não é diferente. Ouvir promessas, escutar revelações, ser alcançado por profecias e pensar, mas cadê o que o Senhor falou? Será que vai se cumprir? De Deus, para que as promessas que Ele te fez se cumpram, ou de se distanciar dEle, e tudo aquilo que um dia Ele te prometeu simplesmente não se cumprir por conta de quê? Por conta da sua decisão de afastamento. A Bíblia diz que Israel foi tomado de uma angústia terrível, e por isso se voltou aos caminhos do Senhor. E aí no verso 5 diz: naqueles tempos não havia paz ou descanso, nem para os que saíam, nem para os que entravam. Todos os habitantes daquelas terras
eram constantemente afligidos e viviam angustiados. Verso 6: porque nação contra nação e cidade contra cidade se despedaçavam, pois Deus os castigou com todo tipo de aflição. As escolhas que nós fazemos na vida, elas têm responsabilidade direta em relação à dor ou em relação à alegria que nós vamos viver. Enquanto Israel está se mantendo com o coração duro e distanciado dos caminhos do Senhor, eles estão sendo visitados por angústia, eles estão sendo visitados por tristeza, eles estão sendo visitados por perdas, eles estão sendo visitados por destruições. E o texto vai dizer que cidades e cidades se despedaçavam. Eles estão sendo visitados por toda sorte de miséria e de destruição por uma escolha: distanciamento de Deus. A angústia leva Israel a refletir, e na reflexão de Israel vem a decisão de se aproximar do Senhor. E o que faz Israel? Israel começa a se direcionar ao caminho do arrependimento. A Bíblia diz que Azar, como rei, se levanta e a primeira decisão dele é remover os ídolos dos deuses estranhos que haviam sido estabelecidos por todo Israel. E ele começa um processo de conserto, um processo de levar Israel à adoração ao único Deus, Deus verdadeiro, o Deus que Abraão, Isaque e Jacó havia apresentado para eles. E a partir daí Israel começa a vivenciar uma nova fase. Mas a decisão do rei Azar não é uma decisão fácil. Por quê, pastor? Porque a decisão do rei Azar passa por mudança dentro da sua própria casa. E uma das mudanças que ele deveria enfrentar e não poderia abrir mão era, por exemplo, desfazer o altar levantado pela própria avó dele, que havia edificado um altar a Astarote, e que por decisão agora de voltar-se para Deus, ele precisava dizer para a avó dele que não se permitiria mais aquele tipo de edificação, nem de ídolo. E ele toma aquela decisão e remove aqueles altares. E a partir dali ele vai trazendo um conserto para todo Israel. E Israel começa a se levantar e começa a seguir os conselhos do rei Azar. E a partir dali Deus começa a fazer uma mudança em Israel, de modo que o rei Azar começa a preparar um terreno para um dos momentos talvez mais longínquo de paz e de prosperidade, de bonância, que naquela fase até então eles tinham vivido. E aí o profeta então entrega essa palavra que está no verso 7 para ele: todavia sedes fortes e confiantes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Às vezes nós olhamos o chamado que Deus nos faz para poder viver o propósito dele, para viver a vontade dele, e a sensação que a gente sente é que parece que esse propósito e essa vontade de Deus não vai nos levar a lugar nenhum. A sensação parece que nada vai acontecer. Por exemplo, 19 anos de ministério Atos, a sensação que às vezes eu tenho é que em 19 anos de ministério Atos, trazendo todas as lutas já vividas, todas as crises já atravessadas, todos os percalços enfrentados,
a pergunta que eu faço é: mas Deus, parece que eu não estou vendo nada. Na minha cabeça, considerando os momentos de luta, de prova, de dificuldade, era como se eu já quisesse viver toda a promessa desse ministério em 19 anos, porque o que eu ouço é muito grande. Deus fala de promessa em outros países, Deus fala de promessa em outros estados, Deus fala de salvação e de transformação. Tudo que Deus fala parece: Senhor, cadê? Quando na verdade o que Deus está colocando para nós, muitas das vezes vai ultrapassar a minha própria pessoa, no sentido de vida. Eu tenho sentimentos de uma fase desse ministério, em que eu olhava para o departamento de louvor, para os tocadores, e eu dizia: Senhor, eu estou com tanta promessa feita pelo Senhor, que ainda não aconteceu, e assim, parece que daqui a pouco meus filhos vão ter que crescer, aprender a tocar e vir para o departamento, porque no meu coração, as coisas que Deus havia falado, eram para aquele tempo, 2005, 2006, 2007, aí hoje eu olho e eu falo: meu Deus, os meninos já estão aí com barba na cara, tudo grande, e tem promessa que Deus fez que ainda não cumpriu. Só que Deus está chamando a gente para quê? Deus está chamando a gente para essa palavra: todavia sedes fortes e confiantes, e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Promessa que eu ouvi lá atrás, eu dentro dos presídios, pregando, e Deus falando, fazendo promessa, e eu olhando aquele monte de presidiária no presídio de Tucum, pregando em Bubu, pregando nos demais presídios, mas eu não estava vendo, e Deus falando que ia levantar pregadores, missionários, que Deus ia salvar, libertar, isso e aquilo, mas o Senhor, cadê? Parece que nada estava acontecendo. Mas aí chega momentos que a gente, parece que é o próprio Deus que diz assim: deixa eu mostrar para você que você está muito ansioso, você pensa que nada está acontecendo, mas as coisas estão acontecendo. Aí de repente para alguém no meio da rua e diz: pastor Romerito, que bom te ver, o senhor lembra de mim? Não, irmã, não lembro. Pastor, eu era fulana de tal, estava na galeria tal, dentro de Tucum, o senhor ia lá toda segunda-feira pregar. Pastor, eu cumpri minha pena. Pastor, eu entreguei minha vida para Jesus. Pastor, eu fui restituída, meus filhos, graças a Deus, foram salvos, saíram das drogas, meu marido largou o álcool, o outro diz: meu marido largou o tráfico, outra diz: meu marido largou o assalto. Pastor, minha família está restaurada. Porque para a gente, às vezes, a promessa vai cumprir amanhã. Deus falou hoje, amanhã cumpre. E não é assim. Muitas das vezes a promessa que Deus está nos entregando é como Ele entregou para Abraão. Ele fez uma aliança com Abraão e disse: eu vou fazer de você uma nação tão grande, a sua descendência vai ser tão grande, que assim como não se pode contar as estrelas do céu e a areia da praia, você também não vai conseguir contar os seus descendentes. Abraão viu isso? Não. Mas a aliança que Deus fez com Abraão se cumpriu em Israel? Tem coisas que Deus está falando para você, e está estabelecendo uma aliança com você, que pode ser que são coisas tão extraordinária, tão grande, que elas não vão caber no pouco tempo
que eu e você, como ser humano, temos de vida. Mas são alianças que vão ficar determinadas, seladas, para cumprir na vida dos nossos, para cumprir na vida dos meus filhos, para cumprir na vida dos meus netos, para cumprir na vida dos meus bisnetos. Às vezes nós somos tomados de um sentimento de ansiedade, e a gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Como não acontece, a gente então é tomado de quê? De um sentimento de frustração. Por quê? Porque Deus fez uma promessa, não se cumpriu como a gente queria, o coração se frustra. Só que nessa noite Deus está dizendo para nós que a gente precisa fazer o quê? Deus está dizendo para nós que a gente precisa se manter confiante, que a gente precisa ser forte, que a gente não pode desfalecer, que o trabalho da nossa mão não pode parar. Por quê, pastor Roberito? Porque essa obra terá recompensa. Tudo que você está fazendo, perseverando, vivendo, caminhando com Deus, Deus está dizendo, haverá recompensa. Irmãos, eu só consigo dimensionar essa realidade quando eu saio do meu lugar e tento me colocar no lugar do meu pai. E eu penso, se o meu pai tivesse vivido o Evangelho de Jesus Cristo e recebido as promessas, como hoje eu sou pai e recebo, se ele tivesse vivido isso e recebido essas promessas, o quanto que hoje eu já não estaria desfrutando há tanto tempo de coisas extraordinárias, porque o Deus que faz aliança, Ele cumpre ou não cumpre? Às vezes o Senhor, Ele nos chama para uma obra, nos chama para um projeto, em que a gente vai inaugurar uma nova sessão na vida familiar. Eu, por exemplo, tenho essa sensação. Meu avô cresceu perdido, lá em Afonso Cláudio, um homem dado ao álcool, à destruição, à vida perdida, mulherengo. Meu pai nasce perdido, até os 79 anos meu pai perdidinho, quase a vida inteira lançado ao álcool, cachaça, destruição. Só que aí o que faz? O Senhor Jesus se revela na vida da minha mãe por causa da dor e do sofrimento. A minha mãe não tem um contato com Deus porque está tudo indo bem. Lembra de Israel? Agora está tudo indo mal. A angústia bateu no coração, o mal assola Israel. E nesse momento de dor, de desespero, a inteligência humana faz o quê? Raciocina, por que eu estou sofrendo tanto? E aí vem a compreensão, porque eu abandonei Deus. Minha mãe não conhecia, e essa dor leva ela a ter o primeiro contato com o Senhor. E a partir dali Deus começa a fazer uma nova direção para minha família, pois ela se levanta como luz em meio a uma família de trevas, e Deus vai fazendo agora as promessas dele, estabelecendo o que? A aliança. E esse Deus de aliança, Ele é fiel. Esse Deus de aliança é fiel, porque mesmo a minha mãe já caminhando na presença e eu afastado, eu longe dos caminhos do Senhor, perdido nas noites de sexta, de sábado e de domingo, nos bailes, nos pagodes e tudo que o diabo me oferecia, diante de cenário de crise, de confusão, tiroteio, o joelho da minha mãe dobrado. E nenhuma dessa circunstância conseguia chegar até mim, nenhuma. Por quê? Porque o Deus que fez aliança com ela fez uma promessa que salvaria os filhos. Em outras palavras, enquanto ela olhava e via os filhos perdidos, eu saindo perdição, meus irmãos saindo perdição, Deus dizia para ela: seja forte, irmã Maria, seja confiante, irmã Maria,
Não desfaleça no que eu tenho falado com você, irmã Maria. Não abre mão do que eu te prometi, irmã Maria. E por quê? Porque a tua recompensa será grande. Ou seja, o Deus que faz promessa cumpre. Ele nos trouxe como ministério até aqui 19 anos. E às vezes a gente olha e pensa: Senhor, mas diante de tudo que o Senhor prometeu, cadê? Cadê o que o Senhor nos disse? Talvez os nossos olhos não contemplam o todo das promessas, mas que essas promessas estão se cumprindo e continuarão a se cumprir. Elas estão. Assim como na nossa vida, as promessas que Ele nos faz, por mais que em algum momento a gente olhe e pense: Senhor, mas cadê essas promessas? Elas estão se cumprindo e elas vão se cumprir. A palavra que o Senhor nos traz aqui nessa noite é: persevere. A palavra que o Senhor nos traz aqui nessa noite é: sedes fortes. Pastor, eu passo momentos que eu estou pensando em desistir. Não desista. Eu passo momento que eu estou pensando em fraquejar. Não fraqueje. Eu passo momento, pastor, que eu estou me desfalecendo. Não se desfaleça. É a Bíblia que nos diz que o Senhor não nos permite ser provado nem passar por nada que possa ir além da capacidade que Ele já nos deu de suportar. Por isso Ele diz: junto com a provação, eu também te dou escape. Junto com a prova que você está atravessando, eu também vou abrir porta e de escape. Junto com a fase difícil que momentaneamente você vive, eu vou trazer a solução, eu vou apaziguar, eu vou mudar, eu vou transformar. Por quê, pastor? Porque Ele disse: haverá recompensa. Que nós possamos entender que esse Deus é o Deus que respeita as nossas decisões. Como disse o texto, se escolhermos se afastar, Ele simplesmente permite que a gente ande só. Mas se procurar Ele e buscarmos a Ele, Ele está pronto a se deixar ser encontrado. Nos momentos mais difíceis da minha vida, eu busquei a Deus e Ele se deixou ser encontrado. Nos momentos mais angustiantes do meu coração, eu me curvei a Ele e Ele se permitiu que eu achasse. E Ele está aqui nessa noite, se permitindo a mim, se permitindo a você, que o encontremos, para que nós possamos viver tudo quanto promessa, tudo quanto foi de promessa que um dia Ele nos fez. Pois as promessas que Ele nos fez, se nós perseverarmos, nós vamos ter a recompensa. Que você possa permitir essa palavra entrar no seu coração, que você possa permitir essa palavra ser guardada na sua vida, que você possa permitir essa palavra se achegar a você entender. Pastor, às vezes eu olho e digo: está muito duro para mim, está doído, está sofrido. Então Deus está dizendo para você: é porque você está precisando de mim na sua vida. É porque você está precisando de mim nessa caminhada. É porque você está precisando de mim ao seu lado. E é Ele que diz que, se você quiser, Ele se permite ser encontrado por você.